Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Vamos começar a falar sobre mais um dos conceitos que nós temos em orientação a objeto, que é a sobrecarga de métodos. Para isso, vamos criar um novo pacote. Lembre-se, clique com o botão direito aqui em Java Core, Package, sobrecarga métodos. E nós vamos criar o mesmo padrão de pacote, New, Package, Classes. E clicar com o botão direito novamente. Vamos criar agora uma classe funcionária. Então, temos aqui nossa classe funcionário. Agora vamos clicar novamente aqui em Java Core, New, Package, novamente sobrecarga métodos, ponto, teste, para ficar um subpacote. Vamos fazer da seguinte forma. Esse funcionário, ele vai ter um nome, lembre-se, agora nós estamos criando os atributos privados. Ele vai ter um CPF e ele vai ter um salário por enquanto vamos começar com nome, CPF e salário. Vamos criar agora os métodos getSet, public void set nome, recebe uma string nome, e o dis.nome recebe que está vindo como argumento nome. Mesma coisa, public void set CPF, string CPF, dis.cpf recebe o que está vindo como CPF. Public void salário, set salário, salário, dis.salário recebe o que está vindo como salário. E agora os métodos get, public void get nome, return dis.nome. Opa, desculpa, aqui é public string, public strings get CPF, return dis.cpf e public double get salário, return dis.salário. Então nós temos aqui Ctrl+L para organizar nosso código. Nós temos então a classe funcionário com nome, CPF, salário. Para manter um autoacoplamento, nós criamos privados e criamos modificadores, os métodos getters e setters, para acessar. Agora vamos criar aqui na classe, no pacote teste, funcionário teste. PSVM, tab, vamos criar uma variável de referência, funcionário do pacote sobrecarga métodos, funcionário recebe new funcionário. Nós temos aqui uma variável de referência, funcionário, e um objeto funcionário. Vamos inicializar, funcionário.setNome, esse daqui vai ser a Chica da Silva. Se você tem menos de 25 anos, provavelmente você não vai lembrar de quem é Chica da Silva. Funcionário.set CPF 11222-333-44. Funcionário ponto set salário.
4.500. Xícara Silva está ganhando bem. Ok. Agora nós imprimimos. Bom, eu não quero ter que ficar criando um monte de salt para imprimir, chamando funcionário.getNome, get salário e get CPF, todas as vezes que eu precisar trabalhar com funcionário. Então, o que eu vou fazer? Vamos pegar esse carinha aqui, Ctrl X, vamos lá para a classe funcionário e vamos criar um método imprime, public void imprime, porque nós não queremos que ele retorne nada, apenas que ele imprima. E eu não vou mais chamar de funcionário, o funcionário vai ser agora this and this. This.getCPF funciona porque nós estamos falando para pegar o método getNome que está dentro do próprio objeto. Só que não fica muito bonito fazer dessa forma, porque nós estamos dentro da classe funcionário. Então nós chamamos diretamente aqui this.nome, this.cpf e this.salário. Então, this é como se fosse uma variável de referência para o objeto mesmo. Então, vamos só desenhar aqui mais uma página. Então, nós temos aqui a variável de referência funcionário, que está fazendo referência para um objeto. E esse objeto ele vai ter o nome, CPF e o salário. Nesse momento, nós demos aqui os valores Xícara Silva, vamos abreviar aqui Chica, CPF começa com 1 ponto alguma coisa, e o salário 4.500. Então lembre-se, quando quisermos acessar, na verdade a variável de referência não vai ver porque ambos são privados, e na verdade quem ele vai ver vai ser aqui os métodos get e set. Então, para nós acessarmos o nome, nós temos que utilizar funcionário.getNome, funcionário.getCPF, funcionário.salário. Quando nós estamos dentro da classe funcionário e nós utilizamos o this, por exemplo, this.getNome, ou getCPF, na verdade o this é uma variável, é como se fosse uma variável de referência que faz referência para o próprio objeto. A diferença é que o this ele consegue chegar tanto os atributos como os métodos, independente se eles são privados ou não, porque o this, ele na verdade ele não está aqui. Nós podemos dizer que o this ele está em algum lugar mais ou menos por aqui, ele está dentro do objeto. Então o this, ele enxerga tudo o que está dentro do objeto, ele não precisa nem mesmo sair aqui do objeto, ele não está por fora. O this ele consegue ver tudo aqui de dentro. Então, this nome. Ok, então nós temos o nosso método imprime, vamos chamar ele lá na classe funcionário, teste, funcionário.imprime e ver se está funcionando perfeitamente. Ctrl Shift F10. Ok. Até agora legal. Mas, não é um pouquinho chato ter que utilizar 3 linhas para inicializar os nossos valores? Pensa por um segundo, se nós tivermos mais 4, imagina a quantidade de linhas que nós vamos ter que colocar aqui. Então, o que nós podemos fazer? Vamos utilizar a mesma lógica que nós utilizamos aqui no imprime. Nós criamos o método imprime e chamamos dis.nome, dis.cpf, dis.salário. Então, vamos criar um método aqui chamado public void. Vamos utilizar a palavra init. E nesse init nós vamos receber nome, CPF e salário. É como se fosse todos os métodos set num lugar só. Então, dis.nome recebe nome, dis.cpf
CPF recebe CPF. E diz ponto salário recebe salário. Então, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos todos os métodos, 7 nomes, 7 CPF, 7 salário, todas as variáveis, todos os parâmetros aqui, colocamos num lugar só. E nós começamos aqui atribuindo os valores. Então, ao invés de nós chamarmos dessa forma, nós podemos fazer assim. Funcionário. Ponto init. E nós vamos fazer o seguinte, o primeiro é o nome. Então, nós vamos passar o nome. O segundo é o CPF, vírgula CPF. E o terceiro é o salário. Então, nós podemos apagar isso aqui. Ctrl Alt L, Shift F10. Então, legal, nós temos agora o nosso método init, uma forma que nós podemos utilizar para inicializar os nossos objetos, nossas classes com dados em uma linha só. Mas ainda não chegamos aonde nós queríamos, que é sobre sobrecarga de métodos. Imagine que mais para frente você já terminou seu sistema e o seu chefe fala que agora você precisa adicionar um atributo na classe funcionário. Você precisa adicionar um atributo private, nome, CPF, salário. Ele quer que você guarde, por exemplo, o RG agora do funcionário. Então tudo bem, criou um atributo, nada demais, e você vai lá e vai criar os métodos set e os métodos get. Então, primeiro, public void set RG, string RG, diz.rg, recebe RG. Então, você criou o método set e você vai criar também o método get, public string get RG, return diz.rg. Legal, você criou, só que agora você também quer alterar o método imprime. Aí você vai colocar lá no método imprime salt diz.rg. E você vai executar no seu teste para saber se está funcionando. Shift F10. Ele imprimiu nulo, porque lembre-se, as variáveis, os atributos de classe, eles são inicializados com valores padrões. Variáveis do tipo reference são inicializadas com valores null. Aí você pensa, poxa, mas que legal, eu poderia então acrescentar aqui o RG da pessoa. Então você vai lá e altera string RG diz.rg recebe RG. Aí você volta aqui e você vê que o código parou de funcionar. E você vem aqui e arruma o código bonitinho. Só que imagina que você tem pelo menos umas 200 classes e você tem uma equipe de 15 pessoas divididas geograficamente em vários países mexendo nessa classe. Ou seja, só porque você alterou o init do método funcionário, você quebrou o código de todas as outras pessoas que estavam utilizando esse método init. Então não é uma boa ideia você, se tiver um projeto grande com outras pessoas utilizando, alterar a assinatura de um método dessa forma. Qual é a solução? A solução é você criar um outro método. Então, mas você disse que a gente não pode utilizar métodos com o mesmo nome, porque o Java não vai saber qual chamar. Porém, você tem uma opção que é chamada sobrecarga de métodos. Então, a sobrecarga de métodos é quando você utiliza o mesmo nome de um método, porém, os parâmetros precisam obrigatoriamente ser diferentes. Então, por exemplo, vamos copiar essa linha aqui. Ctrl V. Então, lembre-se, nós não podemos utilizar um método repetido. Por quê? Porque o Java ele tem um problema chamado ambiguidade. Caso você
vem aqui no funcionário teste, o Java não saberá qual dos métodos ele deverá executar. Então, sobrecarga de métodos é quando você tem o mesmo nome, porém, aqui a lista de parâmetros ela é diferente, ou na quantidade de parâmetros, ou no tipo dos parâmetros. Então, sobrecarga, você obrigatoriamente, o nome precisa ser o mesmo, e o tipo ou a quantidade dos parâmetros precisa ser diferente. O tipo de retorno e modificador de acesso não importam na sobrecarga. Nós ainda não aprendemos, nós aprendemos apenas sobre o private. Então, vamos trabalhar por enquanto só com o retorno. Então, por exemplo, caso eu queira mudar e falar que o método init tem um tipo de retorno aqui string, isso não significa que eu estou fazendo sobrecarga. Lembre-se, sobrecarga é quando você tem o mesmo nome e a quantidade ou o tipo dos parâmetros é diferente. Então lembre-se dessa regrinha. O que precisa mudar é os parâmetros e o nome tem que se manter o mesmo. Você pode fazer o que você bem entender com o tipo de retorno ou com o modificador de acesso. Então, agora nós temos o RG. Lembre-se, nós devemos modificar ou a quantidade ou o tipo dos parâmetros. String RG. Vamos copiar esse código e adicionar aqui diz.rg recebe RG. Agora, se formos para a classe funcionário teste, como estamos passando 3 argumentos, 2 string e um aqui 4500, lembre-se, todas as vezes que você escreve diretamente o número no código é considerado int. Mas aqui ele vai fazer uma conversão diretamente para double. Então, o método que o Java consegue identificar é esse primeiro. Então, o que será executado será esse método da linha 12. Então, ele é identificado em tempo de compilação, não em tempo de execução. Então, quando o Java for executado, ele já saberá qual método ele deverá ser, qual método deverá ser chamado, né? No caso aqui da linha 12. Como nós adicionamos o RG, nós podemos adicionar aqui um número qualquer para RG. E agora, em tempo de compilação, já vai procurar o método que melhor se adequa baseado na lista de argumentos que nós estamos passando. Então, nós estamos passando um argumento aqui que é string, int, que pode ser convertido para double, e string. Então, o que melhor se encaixa é o método da linha 18. Se nós executarmos Shift F10, nós temos aqui nosso código funcionando perfeitamente. Porém, ainda não está perfeito, porque nós estamos repetindo linhas de código. Então, se nós vermos da 19 a 21, é o mesmo código da linha 13 à linha 15. Então, o que nós podemos fazer é, nós estamos dentro da mesma classe. Nós temos um método que já preenche nome, CPF, salário. O que nós vamos fazer é, todas as vezes que entrar nesse método, significa que eu vou ter tanto o nome, como CPF, como salário. Então, eu vou passar a responsabilidade para inicializar esses valores para esse método init. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o método init e vou passar os argumentos. E vou remover essas linhas. Então, agora o que eu tenho é, todas as vezes que esse método for executado, ele primeiro vai chamar esse método init, com os argumentos string e double, porque nesse momento o salário já é double, e vai executar esse código. Em seguida, ele vai terminar executando esse RG. Com isso, se nós executarmos novamente Shift F10, deveremos obter o mesmo resultado. Então, lembre-se de ficar atento a códigos duplicados. Lembre-se que sobrecarga de métodos é quando você tem o mesmo nome, só que o tipo dos parâmetros ou a quantidade é diferente.
Modificador de acesso, você pode mudar o modificador de acesso e o tipo de retorno. A única coisa que você precisa obrigatoriamente ter é o mesmo nome e a quantidade de parâmetros diferente, tanto em quantidade ou em tipos. É aí que você tem a sobrecarga de métodos, ou em inglês, overload. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre conversão de valores na chamada dos métodos sobrecarregados. Então, como nós vimos aqui, nós temos um valor inteiro que ele foi convertido para um double. Então nós temos aí algumas coisas que nós devemos estar preparados para certificação. Eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.